Vamos meditar então na palavra do Senhor. Convido os queridos que abram suas Bíblias no texto de Levítico, capítulo 16. Levítico 16. O sermão é baseado em todo o capítulo, mas nós vamos ler apenas os 10 primeiros versículos. Já há algumas semanas nós iniciamos uma série de pregações com o título Sombras da Graça, o Antigo Testamento revelando o Cristo. Muitas pessoas olham para o Antigo Testamento e às vezes não dão até a devida importância a ele, sendo que o Antigo Testamento é a revelação do plano, da obra redentora do nosso Senhor. Deus, ele vem se revelando, vem mostrando como que ele irá fazer para redimir todo o povo, e pouco a pouco ele vai se apresentando. Então, em vários momentos na palavra do Senhor, em praticamente todo o Antigo Testamento, nós podemos enxergar Cristo, e esse é o desafio para nós, que somos cristãos, de olhar para o Antigo Testamento com a lente em Jesus Cristo, enxergando qual que é a revelação de Deus para nós, tanto para aquele povo, quanto para nós nos dias de hoje. Eu fui um pouco motivado até para preparar essa série de pregações, devido a um vídeo que eu vi de uma determinada igreja, que dizia que elas não liam mais Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é coisa antiga, não tem a necessidade de se buscar o Antigo Testamento, de se meditar no Antigo Testamento, e na verdade nós não podemos pensar assim. O Antigo Testamento é palavra do Senhor, do mesmo modo que o Novo Testamento é palavra do Senhor. Nós temos o cumprimento da obra redentora de Deus em Jesus Cristo, ali no Novo Testamento, e daí em diante nós temos então obrigações, temos uma história a trilhar junto com esse Jesus. Então nós vamos hoje meditar no texto de Levítico, capítulo 16, versículos 1 a 10, que diz assim: Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto, um novilho, lançará a sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor, e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele, e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Até aí. Vamos orar. Querido Deus, clamamos, ó Deus, por direção, por iluminação que vem do Senhor, que o Senhor, ó Pai querido, venha a falar de maneira poderosa ao nosso coração nessa noite, ó Deus. Estamos desejosos, ó Pai, de aprender mais de Ti, de ouvir a Tua voz, ó Deus, de ser transformado pelo Senhor. Por isso, ó Deus, nos dê atenção, torna, ó Deus, os nossos ouvidos atentos, os nossos olhos, ó Deus, com foco no Senhor, Pai, para entendermos o que o Senhor tem preparado para nós, para enxergarmos, ó Deus, essa revelação maravilhosa do Senhor, Jesus Cristo, em todo esse sacrifício. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Como eu já disse, nós já começamos essa série, já tratamos sobre alguns assuntos. Falamos da Páscoa, a passagem do anjo do Senhor. Falamos do cordeiro que foi oferecido na Páscoa, e como aquele sangue passado nos umbrais da porta livraram todos os primogênitos do povo hebreu, e os egípcios morreram. Falamos sobre Jonas dentro da baleia, dentro do grande peixe. Falamos também sobre Isaac e Abraão oferecendo o seu filho como holocausto ali perante o Senhor, e como Deus o impediu no momento certo, como Deus providenciou o substituto para Isaac ali. Nós falamos na Páscoa, vimos o cordeiro para uma família.
No Moriá, vimos o substituto para o Filho. E hoje, veremos o sacrifício e o mediador para uma nação inteira. Por isso, o tema para a nossa meditação de hoje é o dia da expiação. Mas, na verdade, não apenas um dia da expiação, mas o último dia da expiação. Eu não sei se vocês já ouviram a palavra que alguns judeus usam até hoje, que se chama Yom Kippur. Já ouviram falar sobre isso? O Yom Kippur é o dia da expiação. Uma vez por ano, o judeu, ele para de fazer tudo que ele tem que fazer, todos os seus afazeres, ele para, e ele vai se dedicar ali a uma reflexão interna, a um jejum, tudo isso para poder ter os seus pecados perdoados. Isso aconteceu desde essa época. Deus aqui está instituindo o Yom Kippur. Deus está instituindo o dia da expiação, o dia em que toda a nação teria os seus pecados perdoados, o dia que até o tabernáculo seria purificado. É isso que acontece aqui. Deus, ele traz algumas regras como isso deveria ser feito. O Arão, que é agora o sumo sacerdote, entraria dentro do tabernáculo. Só para nós lembrarmos aqui, o tabernáculo era dividido em 3 partes: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos, ou lugar santíssimo. O sacerdote oferecia os sacrifícios ali, matava o animal no átrio, levava o sangue até o lugar santo, mas só entrava no lugar santíssimo, no santo dos santos, apenas o sumo sacerdote, e ele fazia isso apenas uma vez no ano, que é nesse dia, no dia da expiação. E eles precisavam cumprir algumas regras. Precisava-se ter um novilho e um carneiro, o novilho oferecido em favor dos pecados do sumo sacerdote e de sua família. Depois ele queimava o carneiro, o segundo animal, queimava o carneiro em adoração ao Senhor, em holocausto ao Senhor. Depois disso, pegava-se 2 bodes que o povo trazia, e ali eles tiravam sortes para ver qual bode morreria e qual bode ficaria vivo. O bode que morreria, eles colocariam a mão, o sumo sacerdote colocaria a mão na cabeça daquele bode, e ele então confessava os pecados de todo o povo, e os pecados eram transferidos para aquele bode, e ele pegava o sangue daquele bode, levava lá para dentro do lugar santíssimo, passava ali no propiciatório, em cima da arca da aliança. O bode que ficava vivo, ele voltava, colocava as mãos sobre o bode, confessava os pecados, e aquele bode então era levado ao deserto. Uma pessoa pegava aquele bode e levava para um lugar bem longe no deserto, e abandonava aquele bode lá, porque ele estava carregando os pecados de toda a nação. Depois aqueles homens voltavam, se lavavam novamente, e então oferecia novamente um sacrifício ao Senhor. Agora o holocausto, oferta queimada ao Senhor, para agradar o Senhor. Depois de tudo isso feito, o sacerdote voltava para dentro, se despia das roupas de linho que ele tinha colocado, voltava a colocar as suas roupas de sacerdote. Note, queridos, que isso era algo muito minucioso, regras que não poderiam ser descumpridas. Quando nós começamos a ler esse texto, ele fala de algo interessante. Primeiro versículo: falou o Senhor a Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Depois, em casa, você lê Levítico 10, versículos 1 e 2. Esses 2 filhos de Arão entraram no lugar onde não era para entrar. Entraram no lugar santíssimo, com um fogo estranho, é isso que o texto diz. Entraram ali para fazer ou oferecer um culto da maneira que Deus não tinha ordenado. E quando eles estão diante da arca da aliança, o fogo do Senhor os consumiu. Morreram ali por fazer a obra do Senhor do jeito que Deus não mandou. Então note que este dia da expiação não era algo tão simples, corriqueiro, ou um ritual apenas. Durante esse dia, enquanto tudo isso acontecia no tabernáculo,
todo o povo ainda era chamado para um dia de lamento, um dia de reflexão sobre a sua vida, um dia de chorar pelos pecados. Queridos, eu confesso que, e comentei até em casa, como que este rito expressa algo profundamente problemático no nosso dia, no nosso meio. O grande problema da humanidade, que se chama pecado. O pecado assola todos nós. Por causa da decisão do homem e da mulher lá no Jardim do Éden, o pecado entrou no mundo. Por eles decidirem tomar daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, agora todos nós carregamos o pecado. Até o Benjamin aqui na frente, tão bonitinho aqui, rindo para mim sem chorar, porque toda vez que ele olha para mim ele chora. Mas hoje ele não está chorando, ele está prestando atenção aqui. Até o Benjamin já é um pecador. Você tem noção do que significa ser um pecador? Porque esse ritual vai mostrar a profundidade do que é de fato ser um pecador e como nós precisamos de uma redenção, de como nós precisamos dos pecados perdoados. E ter os pecados perdoados não é algo tão simples assim. É algo muito difícil de ser feito. É algo que exige sangue. É isso que a palavra de Deus nos diz e nós vamos ver um pouco mais para frente. Isso mostra que o pecado é coisa séria. Que nós precisamos lidar com tudo isso. Que nós precisamos lutar contra ele. Mas principalmente, que nós precisamos entender que somos pecadores. E o mal que isso traz para nós. Isso não é apenas mais uma das características da humanidade, mas é a pior característica. É o que traz tudo de mal na nossa vida. É o que faz com que nós desejemos cada vez mais o mal. O pecado faz separação entre nós e Deus. E esse texto vem mostrar isso para nós. Como eu já disse, o dia da expiação era algo que acontecia uma vez por ano. Eles ofereciam sacrifício uma vez por ano. Só que agora tem um problema. No ano 70 depois de Cristo, o templo onde se fazia esses sacrifícios foi destruído. Não tem mais o templo. Como oferecer sacrifício? Uma vez por ano, os judeus ainda hoje tiram esse dia para poder pensar sobre os pecados, mas não podem oferecer sacrifícios. Não tem derramamento de sangue mais. E sem derramamento de sangue não tem perdão, não tem remissão. Como se faz então agora? Como que nós podemos fazer para que a gente possa ter então o perdão dos nossos pecados? Somente em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa expiação. O dia da expiação, não precisamos mais cumprir uma vez por ano, porque Jesus Cristo cumpriu para nós, de uma vez por todas. E é sobre isso que nós vamos falar então. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre aqui os ritos da expiação. Primeira coisa sobre esse dia. Esse dia não era uma escolha do homem, não era algo opcional. Todo mundo tinha que guardar esse dia. Todo mundo tinha que reconhecer esse dia. Quem não obedecesse ou fizesse as coisas de qualquer maneira, morreriam. Deus, ele mostra aqui como ele quer as coisas de maneira certa, da maneira que ele quer, não da maneira que nós queremos. E é verdade, queridos, que muitas vezes nós achamos que existe escolha para nós. Nós olhamos para a palavra de Deus, vemos Deus nos ensinando, falando coisas que não devemos fazer, e aí olhamos como se fosse apenas conselhos,
como se fosse apenas decisões onde eu posso escolher entre sim e não. E diante dessas escolhas, eu vou vivendo a minha vida do jeito que eu bem entender. E a verdade, queridos, é que aquele que vive em desobediência, e quando eu digo desobediência, digo sobre prática do pecado, esses estão caminhando para a morte eterna. Como eu já disse, todos nós somos pecadores, merecemos a morte eterna, merecemos o inferno. Todos nós, sem exceção, merecemos o inferno. E se não reconhecemos esse Jesus Cristo como Salvador, nós iremos de fato assim. Só Jesus Cristo pode transformar a nossa vida. Mas quando nós somos transformados por esse Jesus Cristo, a nossa vida começa a ser modificada, começa a ser moldada aos padrões que Ele quer, não aos padrões que eu quero. Portanto, se eu vivo uma vida de prática no pecado, onde o pecado já não me incomoda, onde eu vou vivendo a vida do jeito que eu quiser, onde eu olho para a palavra de Deus e não entendo ela como ordens, mas sim como conselhos, como algo que eu posso decidir ou não, isso expressa muito sobre o meu conhecimento de Jesus Cristo. Porque nós queremos, de fato, ser salvos, e cremos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, não é verdade? Amém? Todo mundo crê que Jesus Cristo é o Salvador? Só que tem uma coisa também, além de Salvador, Ele é Senhor. Jesus Cristo nos comprou, não somos nossos, mas somos de Cristo. Ele pagou o preço que nós não podemos nem imaginar. O seu sangue foi a moeda para que a gente pudesse ser redimido. E agora que nós temos um Senhor, e se nós temos um Senhor, nós somos servos dele, nós devemos fazer o que o servo quer ou o que o Senhor quer? O que o Senhor quer. Portanto, não temos mais esta opção em obedecer ou não obedecer. Se desobedecer, eu colho as consequências da desobediência tanto aqui quanto futuramente. Se eu obedecer, estou me enchendo cada vez mais desse Deus. Mas se eu vivo uma vida de desobediência, eu preciso parar e pensar, opa, será que realmente Jesus Cristo é o meu Senhor? Porque antes dele ser meu Salvador, Ele é o meu Senhor. E nós devemos fazer o que esse Senhor nos manda. Esse dia da expiação, como eu já disse, era feito uma vez por ano, no 10º dia do 7º mês, pelo calendário judaico. Quando nós trazemos para o nosso calendário, é entre final de setembro e começo de outubro. No ano de 2025, agora foi entre o dia 1º e o dia 2 de outubro que aconteceu. Foi o dia que os judeus pararam para fazer isso. Mas nós não precisamos parar por causa de Jesus Cristo. Mas ainda o texto fala para nós sobre a expiação. O que significa essa palavra, expiação, né? Talvez quando ouvimos isso, pensamos e lembramos lá dos espias, daquelas pessoas que foram lá para espiar a terra, para olhar a terra, mas a ideia não é essa. Essa aqui é outra palavra, significa resgatar, remover ao se pagar um preço. Quando nós lemos aqui esse capítulo 16, eu desafio você a fazer isso na sua casa, marcando toda vez que aparece a palavra sangue. No capítulo 16 aparece 11 vezes aqui, em 30 versículos, 11 vezes. No capítulo 17 aparece capítulo 16, 9 vezes, o capítulo 17, 11 vezes. O sacerdote, ele transferia os pecados ao colocar a mão sobre o animal, mas era necessário derramamento de sangue ali. E a palavra de Deus nos diz que isso é necessário. E eu gostaria que você lesse agora comigo esse versículo, pensando na profundidade ou no problema que é o pecado na vida do ser humano. Porque para ter remissão de pecado é necessário derramamento de sangue. Com efeito, quase todas as
quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, 22 nos fala isso. É necessário que alguém derrame o sangue. E, queridos, muitas pessoas até entendem que são pecadoras, mas ainda não entenderam essa verdade. Conseguem olhar para a vida e ver, olha, realmente, tem vezes que eu quero fazer o bem, mas a vontade é fazer o mal. E não só a vontade de fazer o mal, mas muitas vezes eu faço esse mal. E eu vejo na minha vida que eu tenho caminhado desse jeito. Mas enquanto essas pessoas não reconhecerem que Jesus Cristo derramou o seu sangue naquela cruz, não há remissão de pecados. Talvez você possa viver com esse pensamento a sua vida toda, e ainda assim, não reconhecer esse Jesus Cristo, que derramou o seu sangue naquela cruz do Calvário. E eu sinto muito em dizer, querido, ou querida, que se você não fizer isso, ao fechar os seus olhos, você vai imediatamente para o inferno. É uma mensagem dura isso. Não é tão gostoso assim falar sobre pecado. Não é gostoso ficar falando sobre inferno, sobre as consequências do pecado. Mas é algo necessário para nós. O dia da expiação, ele apontava para isso. Não era algo gostoso. E nós vamos chegar mais na frente e falar sobre isso. Mas ainda o sacrifício e a purificação. Esse sacrifício aponta para 3 tipos de purificação aqui. Primeira purificação. O sumo sacerdote oferece o sacrifício por ele, pelos pecados dele, porque o sumo sacerdote é pecador, como todos nós somos. Ele oferece sacrifício em favor do seu pecado, dos seus pecados e de toda a sua família. E como o sacerdócio era de uma linhagem, da linhagem de Arão, então ele pedia ali perdão por todos os sacerdotes ali. A segunda purificação era a purificação do povo. O versículo 17 nos fala sobre isso. O povo trazia o bode, os 2 bodes ali, um era oferecido em sacrifício, o outro era levado embora, com os seus pecados, com os pecados da nação, para que ela pudesse ser purificada. Agora existe um terceiro ponto aqui da purificação. Pessoas eram purificadas. O sacerdote e a sua família. A nação era purificada. E o tabernáculo também era. Mas por que o tabernáculo precisava ser purificado? O sacerdote, ele pegava o sangue daquele bode, depois que eles imolavam ele do lado de fora, trazia para dentro, passava em algumas partes do propiciatório em cima da arca, e com um ramo de sopo, um tipo de arbusto ali, ele molhava aquilo no sangue daquele bode e aspergia por todo lugar ali, para purificar aquele lugar. Sabe por quê? Porque os pecados da nação traziam impureza para dentro do tabernáculo. O lugar onde estava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava a presença do Deus vivo ali. Hoje nós lembrávamos sobre algumas situações do Antigo Testamento, lá na aula, e uma das situações foi quando algumas pessoas tiveram que carregar a Arca da Aliança e colocaram em cima de um carro de boi, e estavam carregando, e não era qualquer um que poderia encostar na Arca da Aliança, era só os sacerdotes ali que eram responsáveis por carregar, e de repente a arca começa a escorregar daqui de cima daquele carro de boi, e uma pessoa, talvez motivada para não deixar com que a arca caísse, correu e segurou a arca. No que ela encostou na arca e segurou, ela morreu imediatamente. Portanto, era algo muito poderoso, a presença de Deus representada ali na arca. E mesmo aquela arca dentro do tabernáculo, o lugar ficava impuro. Por que ficava impuro? Porque o povo, os pecados do povo, traziam impureza para dentro de tudo. Onde existe pecado, existe impureza.
Onde existe pecado, existe podridão. O pecado não assola somente a nossa alma, mas o pecado também assola o nosso físico. Davi escreve lá no Salmo 32, versículos 3 a 4, enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos pelos meus constantes gemidos, todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Trazia dor, não só para a alma, mas para o físico. Não tinha mais força para lidar com a vida, por causa do pecado que assolava a sua vida. E nós sabemos qual que foi o pecado de Davi, né, neste contexto, né? Davi tinha adulterado com Batseba, tinha planejado a morte do marido e concluiu a morte do marido de Batseba, depois tomou ela como esposa. E esse homem, enquanto não confessou os seus pecados, não foi perdoado. Sentia as dores na carne. Mas ainda, não só a alma e o corpo fica comprometido por causa do pecado, mas até o culto a Deus é comprometido por causa do pecado. Isaías, capítulo 59, versículos 1 a 3, diz assim para nós: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Se a gente parasse por aqui, que coisa maravilhosa, isso é uma grande verdade para nós. Mas olha a continuação desse texto. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Queridos, o pecado nos afasta de Deus. O pecado traz malefícios para a nossa alma, para o nosso físico. O pecado nos impede de cultuar a Deus. Diante dessa verdade, nesse dia da expiação, o povo, então, tinha a sua alma aflita. É isso que o texto nos diz. Neste dia, aquele povo, então, parava no 10º dia do mês, eles paravam de fazer tudo o que estavam fazendo. Eles tratavam aquele dia como se fosse o sábado. Eles não trabalhavam, eles não cozinhavam, não faziam nada. Paravam e buscavam afligir a alma. O que significa isso? É a ideia de se humilhar diante de Deus. É a ideia de se oprimir diante de Deus por causa do pecado. Eles tiravam o dia todo para refletir sobre tudo que eles fizeram de mal, para olhar para a própria vida e ver como que eles estavam caminhando, as coisas que tinham feito e como essas coisas os afastavam de Deus. E o dia da expiação não era um dia de alegria, de festa, de se reunir para comer e beber, nada disso, mas era um dia de tristeza, um dia de lamento, um dia que eles faziam o jejum para afligir mais ainda, não só a alma, mas também o corpo, para reconhecer que sem Deus não eram nada. E sabe, queridos, parece que esse negócio de chorar, de se afligir, de lamentar por causa do pecado, parece que está fora de moda. Um comentarista, Warren Wiersbe, gosto muito dele, ele diz o seguinte: naquele dia, Deus chamava o seu povo para defrontar o pecado. A igreja de hoje precisa ouvir esse chamado. Defrontar o pecado. Hoje nós confrontamos muitas vezes o pecado. Olhamos para o pecado, olhamos para as coisas que desagradam a Deus e combatemos e olhamos e falamos assim: olha, isso aqui não é tão pecado assim. Eu posso fazer, porque todo mundo faz. Eu posso viver a minha
iniquidade aqui, porque muita gente vive assim. E isso aqui não vai desagradar tanto a Deus, né? Nós estamos falando todas as quartas-feiras aí na série, né? Fica aí novamente o convite para os irmãos, a série chamada Pecados Aceitáveis, onde nós achamos que existem pecados que são aceitáveis na nossa vida, mas que para Deus não são. Mas nós vamos achando que está tudo certo. Impaciência, gula, a falta de confiança em Deus, que nos priva do sono, e tantas outras coisas. Então fica aí a dica aí, quarta-feira nós vamos estudar mais uma, 7h30 aqui na igreja. Mas nós vamos achando que está tudo certo. E olha o que Tiago diz para nós: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Temos chorado pelo pecado. Temos lamentado pelas coisas ruins, más que temos feito. Ou, tudo certo, eu sou pecador mesmo. Vou vivendo minha vida aqui. A constatação do pecado em sua vida gera tristeza. A constatação do pecado em sua vida gera lamento. E a principal pergunta: a constatação do pecado em sua vida gera arrependimento? Porque nós temos esse grande problema, queridos, chamado pecado. Mas nós temos também a solução. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro, mundo todo. Jesus Cristo está pronto para perdoar os nossos pecados. E é isso que nós vemos agora. A partir de agora, nós vemos Jesus Cristo sendo revelado nesse ritual. Nós vemos Jesus Cristo sendo revelado nesses sacrifícios. A sombra se torna agora realidade num sumo sacerdote superior que Arão. Arão teve esta incumbência de entrar no Santo dos Santos para oferecer sacrifícios ali. Jesus Cristo é maior do que Arão. Jesus Cristo é o sumo sacerdote superior perfeito. Hebreus 9:11 vai nos dizer, Hebreus 8:14, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa convicção. Não precisamos mais oferecer sacrifícios e não dependemos de alguém que é pecador para oferecer um sacrifício por nós, porque Jesus Cristo, perfeito sumo sacerdote, se entregou por nós naquela cruz do Calvário. Cristo, o sumo sacerdote superior. Olha aí Hebreus 9:11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Jesus Cristo, ele penetrou o tabernáculo no céu. Jesus Cristo é aquele que entrou sem pecado nenhum. Jesus Cristo é aquele que não precisou oferecer sangue de bodes, não precisou oferecer sangue de cordeiros, de novilha, de ninguém, para poder ter os seus próprios pecados perdoados, porque ele não tinha pecado nenhum, mas ele oferece o próprio sangue para nos redimir de todo o pecado. O sangue perfeito, não mais de um animal que precisa ser oferecido toda vez, ano após ano, mas Jesus Cristo oferece de uma só vez e nos lava. No sangue desse Jesus Cristo nós temos a nova aliança. No sangue de Jesus Cristo nós temos os nossos pecados perdoados, lavados. Temos as nossas vestes agora brancas como a neve. Quando Deus olha para nós, ao invés de
como diz o texto de Isaías, que os nossos pecados cobrem o rosto de Deus. Agora em Jesus Cristo, quando Deus olha para nós, Ele olha através de Jesus Cristo e nos vê santos, puros, irrepreensíveis, inculpáveis. Tudo isso por causa de Jesus Cristo. Tudo isso porque o nosso sumo sacerdote é o sacerdote que, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Hebreus 7, 26. Esse é Jesus Cristo, queridos. O Jesus Cristo que nós cremos. O Jesus Cristo que é o sacrifício superior. O seu sangue não teve redenção temporária, como eu já disse, não precisava ser oferecido ano após ano. Uma só vez resolveu toda a questão. De uma só vez, o seu sangue foi perfeito para nós. Hebreus 9:12, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. O seu sangue não purificou cerimonialmente a nossa vida, como era naquela época. Apenas uma limpeza exterior. Mas o sangue de Jesus Cristo purifica a nossa consciência, a nossa alma, e nos leva a cada dia mais desejar obedecer a Ele. Nos leva a cada dia mais a lutar contra os pecados. Não para nós sermos super-heróis, pessoas que são fortes e conseguem resistir todas essas coisas, mas para agradar a esse Deus, para cumprir o que a nossa irmã hoje disse aqui, a primeira pergunta do catecismo nosso, né? Qual o fim do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ter prazer nesse Deus eternamente, viver uma vida de santidade para agradar a esse Deus. Olha aí o que diz Hebreus 9:14. Desculpa, Hebreus 9:14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Cristo, o bode emissário superior. Eu não sei se você conhecia essa história dos dois bodes, né? A gente às vezes usa até a palavra e a expressão e não sabe de onde vem muitas vezes, né? Você já ouviu falar sobre o bode expiatório? Né? Não vou ser feito de bode expiatório, né? É comum ouvirmos isso aí. Vem desse sacrifício aqui. O bode expiatório era aquele que o sacerdote colocava a mão na cabeça dele, ele recebia de maneira simbólica os pecados do povo e então ele era imolado. Jesus Cristo, ele foi esse bode para o Senhor, o sacrifício de substituição. 1 Pedro 3,18 diz, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Mas ainda tinha o outro bode. O bode, existe um termo usado aqui para este bode, que se chamava bode para Azazel. Azazel não é um deus, nada disso, né? Era uma expressão usada aqui que significa bode para ir embora. Então essa era a ideia. Aquele bode, um era morto e tinha o seu sangue aspergido para purificar todas as coisas, o outro continuava vivo e carregava os pecados lá para o deserto, ia embora, saía do meio do arraial do povo, saía do meio das tendas do povo e era levado para o lugar mais longe para morrer ali sozinho.
Jesus Cristo é esse representado por este bode, aquele que carregou os nossos pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1,19. Salmo 103, 12. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. É isso que ele fez por nós. E de uma maneira muito clara, foi assim que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo foi condenado à morte em Jerusalém. E ele saiu carregando a sua cruz, sendo humilhado, espancado e sofrendo todo tipo de injúria. E ele é levado para o Gólgota. É levado para o lugar chamado Calvário. E onde ficava o Calvário? Fora de Jerusalém, fora do arraial, o lugar distante, o lugar onde aquele que não teve pecado nenhum, o lugar onde o inocente é crucificado e carrega os nossos pecados em seus ombros. E Cristo, queridos, ele é o acesso superior. Como eu disse, o tabernáculo ele tinha 3 partes: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Entre o lugar santo e o santo dos santos existia uma cortina. Essa cortina era feita de ano em ano. Então todo ano ela era trocada. Uma cortina grossa, grande ali. E quando se trocava essa cortina, tinha uma pessoa específica que confeccionava essa cortina, e ao trocar, colocar a nova no lugar, aquela pessoa já começava a confecção de novo, do novo véu, da nova cortina, e ela terminava justamente nos dias da expiação novamente, onde a cortina era trocada novamente, e ali o sumo sacerdote praticava todos esses ritos. Queridos, quem poderia entrar no lugar santíssimo? Somente o sumo sacerdote. Ele entrava ali representando todas as pessoas. Entrava no lugar onde a presença de Deus era manifesta através da arca. Ninguém mais podia entrar. Os filhos de Arão tentaram entrar, foram consumidos com o fogo que estava em cima do altar, o fogo de Deus. O que isso nos mostra? Que o acesso a Deus naquela época não era para qualquer um. O acesso à presença de Deus era apenas para o sumo sacerdote ali. Mas a palavra de Deus vai nos dizer em Mateus 27, 51, eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas. No momento em que Jesus Cristo morreu, o véu que estava no templo se rasgou de cima a embaixo. E o que isso significa para nós? Que agora, o sumo sacerdote que penetrou o Santo dos Santos, Jesus Cristo, nos deu o livre acesso ao Pai. Hebreus 10, 19 e 20 fala isso. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Hoje nós não precisamos mais de um intermediário, pecador, terreno para fazer isso. Não precisamos de um pontífice. Você já deve ter ouvido essa palavra, né? O Papa, ele é considerado pontífice. A ligação entre o homem e Deus. Ele, na figura humana, é quem faz esta ligação entre os seres humanos e Deus. Nós não precisamos de um pontífice humano, pecador, não. Nós temos o pontífice perfeito, nós temos Jesus Cristo, que é o nosso elo entre Deus e a humanidade. Nós podemos nos achegar a Deus a todo momento, não precisamos mais de ano em ano oferecer sacrifícios para poder ter pecados perdoados, para poder se relacionar com esse Deus, mas esse Deus agora se relaciona conosco dia a dia, minuto a minuto. Podemos experimentar da graça dEle a todo momento, podemos conversar, ter livre acesso a Ele a todo tempo. Ao fecharmos nossos olhos, ou até de olhos abertos, nós podemos conversar com esse Deus, como Adão e Eva conversavam na viração dos dias, lá, antes do pecado.
Nós podemos ouvir a voz desse Deus ao pegar a nossa Bíblia e folhear, e ler, e ouvir o que Ele tem para nós. Nós podemos enxergar Deus na comunidade dEle, aqui reunida, como chamada de igreja, povo de Deus, quando nós olhamos e vemos as características de Deus em cada uma das pessoas. Experimentamos desse amor maravilhoso de Deus quando nós amamos uns aos outros. Efésios nos diz que nós conhecemos a grandeza do amor de Deus quando estamos reunidos com todos os santos, quando estamos aqui, porque vemos como que Deus, Ele nos alcança, pessoas que são tão diferentes, mas unidas pelo sangue de Jesus Cristo. Um amor que alcança pessoas de tantos lugares, de tantas culturas, de tantas línguas, nações. Jesus Cristo é o nosso acesso superior. Só experimentamos disso por causa de Jesus Cristo. O caminho para a presença de Deus não é mais aberto uma vez por ano para um homem pecador, mas está permanentemente aberto para todo aquele que crê, através do corpo de Cristo. Para finalizarmos, queridos, eu não sei como que você pensa, o que você pensa sobre tudo isso. Talvez na sua mente fique até um sentimento de culpa. Você se sente como os israelitas esperando ansiosamente pelo dia da expiação para ter os seus pecados cobertos por mais um ano apenas? Em Cristo a expiação é final. Você não precisa viver um ciclo de culpa. Pela fé, seu pecado foi não apenas coberto, mas foi tirado. Portanto, creia nisso. Viva isso. E descanse nessa verdade. Talvez você se ache indigno de se achegar a esse Deus. Quem sou eu para me achegar a esse Deus? Quem sou eu para me relacionar com esse Deus? Você se sente longe de Deus, como se estivesse do lado de fora do tabernáculo? Em Cristo, o véu foi rasgado. Você tem acesso direto e confiante ao trono de graça. Você pode entrar no Santo dos Santos, não porque é digno, mas porque o sangue de Cristo o tornou digno. Não é pelo que nós fazemos, mas é pelo que Cristo fez por nós naquela cruz do Calvário. Não é pela minha força, mas é pela força de Cristo. Não foi pelo meu sangue, mas foi pelo sangue de Cristo. E nós somos chamados à santidade. Somos chamados a experimentar cada vez mais desse Deus. Chamados a viver uma vida de santidade diante desse Deus. Hebreus 10, 21 a 22. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. O convite está aí, mais uma vez, para nós, diante do sumo sacerdote perfeito, superior que temos, diante do sacrifício oferecido naquela cruz do Calvário, superior, perfeito, nós podemos hoje, agora, nos aproximar desse Deus, nos aproximar do Senhor, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Convido a equipe de cânticos que vem à frente, e você, eu convido agora que abaixe sua cabeça.
faça como no dia da expiação, onde o povo é convidado para afligir a alma. Reflita sobre a sua vida. Reflita sobre os pecados em sua vida. Reconheça que de fato você é pecador. E que sem sangue não existe remissão de pecados. Ou seja, não é pelo que eu posso fazer, não é pela minha força, não é pelas coisas que eu consigo executar, não é pelo meu desempenho, mas é pelo sangue de Cristo. E hoje é dia de entrega. Eu não sei se você já orou de coração sincero, como nós lemos agora aqui. Não sei se você já orou pedindo para ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Mas eu desafio você hoje a fazer isso. Diante de quem você é, diante de quem eu sou, pecador, mau, que deseja o mal. Mas esse Jesus Cristo, ao nos lavar, Ele lava a nossa consciência e começa a boa obra em nosso coração. Ele nos transforma. Ele nos leva a experimentar uma nova vida de luta contra o pecado. Fale com Deus agora. Ó Deus, o teu povo está aqui, ó Deus, nesta noite, e o Senhor, Pai, que sonda os corações, sabe, ó Deus, de cada um aqui. O Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece a vida dos meus irmãos que estão aqui neste lugar, Deus. E, ó Pai, no passado, era necessário, ano após ano, um derramamento de sangue que não trazia alegria para o povo. Ao ver todo aquele sangue e animais precisando ser mortos, entregues ali, sendo queimados, o povo olhava para tudo aquilo e parava naquele dia para poder afligir a alma, lamentar, chorar, ser movidos pela tristeza que é gerada por causa do pecado. E depois desse dia, aquele povo era purificado. Depois dos sacrifícios ali, aquele povo era purificado. E ó Deus, nós estamos aqui, entendendo que também somos pecadores, e que talvez há muito tempo nós não paramos para afligir a nossa alma, para mudar ou tirar o riso do nosso rosto, para chorar pelo pecado, para parar para pensar de como somos pecadores e que muitas vezes temos caminhado para longe do Senhor. Ó Deus, mas hoje, apesar desta notícia pesada e difícil de lidar,
em saber que somos falidos, em saber que somos pecadores e que o pecado nos afasta do Senhor, inclusive nos impede de cultuar ao Senhor. Deus, nós tivemos a notícia de que Jesus Cristo é o sumo sacerdote superior. Tivemos a notícia de que o sacrifício de Jesus Cristo foi superior. Tivemos a notícia de que o sangue de Jesus foi superior, e não precisamos mais oferecer sangue de animais uma vez por ano, mas o sangue vertido naquela cruz do Calvário foi definitivo em nossas vidas. E agora temos o acesso superior através de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida até o Senhor, Pai. E ó Deus, estamos aqui louvando ao Senhor por isso agora. E ó Deus, se porventura há alguém aqui que ainda não se entregou, que ainda não entendeu que sem derramamento de sangue não existe perdão de pecados, que o Senhor toque nesta hora, Pai, que o sangue de Jesus o cubra, e que eles possam agora, Deus, orar e clamar por isso, reconhecer a Jesus Cristo como Senhor de suas vidas, para viver uma vida obediente ao Senhor, reconhecer a Jesus Cristo como Salvador de suas vidas, para viver eternamente contigo. Glória seja dada ao Senhor, meu Deus. Louvado seja o teu nome. E agora, mais uma vez em forma de canção, vamos louvar ao Senhor, declarando que queremos oferecer nossa vida ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se coloque de pé, vamos louvar a Deus.